Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 18 de novembro, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. CPI do esgoto ouve representantes da Funasa e convoca o ex-prefeito Mário. Blumenau garante mais de 7 milhões da Defesa Civil para iniciar reconstrução de ruas atingidas pelas enchentes de 2023. Inscrições para mutirão do diabetes terminam na próxima sexta-feira. Meninas são maioria na nova legislatura da Câmara Mirim. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Blumenau terá predomínio de tempo firme nos próximos dias, segundo o Alerta Blu. Amanhã o sol aparece em todas as regiões e a temperatura sobe rápido ao longo do dia. Na quinta-feira, o cenário se repete. Tempo estável, sol, poucas variações de nuvens. Na sexta-feira, Blumenau segue com tempo firme e ensolarado. E no sábado, o dia começa estável, mas entre a tarde e a noite, a passagem de um cavado pode provocar pancadas isoladas de chuva acompanhadas de trovoada. A Prefeitura de Blumenau recebeu a confirmação do empenho de 7 milhões e 400 mil reais da Defesa Civil Nacional para iniciar a licitação das obras de reconstrução do primeiro lote das áreas afetadas pela enchente em 2023. Serão contempladas inicialmente 6 ruas: Arnold Hemmer, Walter Bermer, a Rua Progresso, Lauro Zomer, Alvin Keller e Laranjeiras. Com os projetos executivos prontos, o município abre agora o processo licitatório, que pode durar de 60 a 90 dias. A Prefeitura aguarda ainda o empenho do segundo lote, que inclui as ruas Adolfo José dos Santos, Ananias da Silva e Germano Kratz Neto, cujos projetos seguem em análise pela Defesa Civil Nacional. A CPI do esgoto da Câmara de Blumenau ouviu hoje representantes da Funasa. A oitiva serviu para esclarecer a suspensão dos repasses federais destinados ao sistema de esgotamento sanitário. Os representantes da Funasa apresentaram um levantamento sobre 4 convênios firmados em 2005. 2 deles foram concluídos e tiveram as contas aprovadas. Outros 2 foram interrompidos após a concessão de serviço à iniciativa privada. Segundo os técnicos, foram instalados 26 quilômetros de rede de um total de 30 quilômetros previstos, além de uma parte da construção de uma estação de tratamento. De tudo que estava previsto, ficou faltando em torno de 4 quilômetros, né? Outro conceito, esses convênios eles estão em TCE, né? Por quê? Porque a estação não estava pronta, né? E o governo federal trabalha com o conceito de etapa útil. Enquanto esse esgoto não chega na estação e não foi tratado, a gente não pode aceitar, né? Mas a obra foi executada, aquele percentual, e foi encerrado na época daquele momento que o município passou a concessão, né? O entendimento é que da instituição e da jurídica é que não havia possibilidade da continuidade. Após a explanação, o presidente da CPI, Diego Nazato, classificou com estranhamento a justificativa de que a falta de recursos da Funasa teria provocado o atraso no saneamento do município. Segundo ele, deixaram de ser repassados cerca de 2 milhões de reais, valor considerado baixo para justificar aditivos pesados ao contrato da concessionária,
incluindo um quinto termo aditivo que poderia ter ampliado o prazo de concessão em 10 anos e gerado receita extra superior a 800 milhões. É muito pouco que deixou de ser construído de rede no nosso município pela não vinda de recursos da Funasa. Então, ela é parte do problema de saneamento no nosso município, mas não o todo. Na verdade, ela poderia ter sido a solução lá atrás se tivesse sido melhor construído. Então, a gente precisa nos debruçar ainda mais sobre a modelagem desse contrato, já que a Funasa não é a maior parte do problema, como sempre se alega. Ainda nesta terça-feira, a CPI também decidiu intimar o ex-prefeito Mário Hildebrand para prestar depoimento sobre o quinto termo aditivo e sobre a redução tarifária de 2,6% que não foi aplicada em 2024. A gente precisa também entender por que ele não assinou o quinto termo aditivo. Esse famigerado que trouxe o caminhão limpa-fossa para a nossa cidade, que aumentou a tarifa de esgoto, que aumentou o prazo de concessão, porque ele foi gerado e parido na gestão do ex-prefeito Mário Hildebrand, junto com o André Spezin, e o prefeito Egídio Ferrari foi lá e só registrou em cartório. A gente quer entender por que ele fez todo esse trabalho e não assinou o aditivo. A Câmara de Vereadores de Blumenau divulgou hoje a lista dos eleitos para a legislatura 2026 do programa Vereador Mirim. Foram escolhidos 15 titulares e 15 suplentes entre 126 candidatos de 42 escolas da cidade. A maioria dos eleitos é formada por meninas, 10 entre titulares e 11 entre os suplentes. Os estudantes serão diplomados em dezembro e o mandato dura 1 ano. Foram eleitos Heloísa Valente, Vitor Correia, Ana Carolina da Silva, João Vitor Fagundes, Rafaela Dávila, Helena Felisbino, Kiara Ferreira, Ismael de Oliveira, Alice Andriele, Laura Maria Sena, Arthur Cola, Isabel Walter, Matheus dos Santos, Manuela Borgonovo e Luiz Weber. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro e hoje eu quero abordar um tema que nós já abordamos em outros momentos, mas é fundamental porque estamos chegando aí nas épocas de festa, né? E aí tem dois viés aí muito fundamentais que eu quero também abordar, que é a questão da adoção, indo direto ao ponto, né? Agora, a adoção, pessoal, ela tem que ser entendida de fato como um gesto de amor. Ela não pode ser entendida como um presente. Ninguém tem que dar animais para ninguém de presente, pessoal. Eu sou totalmente contra isto. A pessoa que vai ser responsável por esta vida, ela tem que realmente estar aberta para isso. Para isso, ela tem que escolher. Ela tem que se aproximar. Ela tem que criar empatia. Nós, na verdade, enquanto defensores dos animais, nós sempre nos referimos de que o animal escolhe o seu tutor. Né? Quando ele vai a uma feirinha de adoção ou algo nesse sentido, aquele mete, né? Como os mais jovens gostam de falar, em relação ao animal com o seu futuro tutor. Então não se dá de presente, pessoal. E aí ao mesmo tempo a questão do abandono, né? Então vamos ter consciência, porque adotar é dar carinho, é vacina, é preservar pela vida desse animal, né? É não deixá-lo sozinho, no sentido aí de abandono, né? Mesmo que dentro do lar. Você vai lá viajar 3, 4 dias e o animal fica sozinho, né? Às vezes tendo problemas seríssimos, né? Com a questão de estar se virando ali com alimentação, com água potável, enfim. Então isso é muito claro, pessoal. É de fato despender o seu tempo por uma vidinha que você optou para viver junto com você. E é maravilhoso isso, mas tem que ter essa conscientização. Então a adoção é isso, né? É um gesto nobre, que é muito válido, mas ninguém é obrigado a fazê-lo. Se você o faz, você aí sim tem a obrigação de zelar por esta vida, de zelar por este ser indefeso. Agora, no geral, pessoal, é maravilhoso, faz muito bem e com certeza. Vou sempre aqui lembrar do nosso inesquecível Ivo Hadlich. Quem ama os animais é muito mais feliz. Vale muito a pena. Se você ainda não o fez, conscientemente faça e você vai ver que isso é muito verdade. Quem já fez, quem já adotou, quem tem animais, sabe o que significa. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Até a próxima semana. Eliomar Russo, o Mazinho, participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para uma melhor convivência
com o seu animal de estimação. Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrições no Mutirão do Diabetes de Blumenau. Os interessados devem procurar uma unidade de saúde para se inscrever. O mutirão será realizado dia 29 no Parque Vila Germânica. A iniciativa busca reforçar a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce da doença. Em Santa Catarina, a estimativa é que 560 mil pessoas adultas tenham diabetes, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E 30% dessa população não sabe. Um número que impressiona tanto quanto a doença. Ela se divide em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença imunológica, né? Tu tens uma predisposição imunológica a ter essa doença. E a diabetes tipo 2 tem uma relação também com uma relação forte com hábitos de vida, né? Então, sedentarismo, obesidade, estresse. A Lisandra descobriu que tinha diabetes tipo 1 com 21 anos. Estava tudo certo. Estava tudo bem, isso prova que o diabetes é uma doença extremamente silenciosa. Você precisa prestar realmente atenção ao corpo. Eu percebi que a minha visão estava meio turva, meio desconexa. E eu comecei a fazer muito xixi, comecei a sentir o meu corpo, eu emagreci muito, perdi muito peso. E aí eu resolvi procurar um médico. O mês de novembro é marcado pelo Dia Mundial de Conscientização do Diabetes e reforça a importância do autocuidado. A prevenção existe e aí passa por toda uma mudança de hábito. Diferente do diabetes tipo 1, que é uma doença que dá muitos sintomas rapidamente, o diabetes tipo 2 é uma doença mais insidiosa, mais lenta. E os sintomas são normalmente pouco considerados. Dá um pouco de cansaço, às vezes um pouco de emagrecimento, né? E isso retarda o diagnóstico e faz com que a gente tenha complicações graves pelo diabetes. É mais comum ter infarto, quem é diabético, é mais comum ter AVC, quem tem diabetes, a insuficiência renal, né? Estão abertas as inscrições para a oficina de produção de bolachas promovida pela Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência de Blumenau. A iniciativa oferece capacitação gastronômica para jovens a partir de 16 anos e adultos com deficiência, estimulando autonomia, autoestima e inclusão produtiva. As atividades acontecem de 25 de novembro a 11 de dezembro no Complexo Esportivo do SESI, com turmas às terças e quintas-feiras nos períodos da manhã e da tarde. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira. A seguir, vamos falar sobre a saúde do homem e a importância da campanha Novembro Azul. Voltamos já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe, é pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil.
Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das Churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churras Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR 470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com o médico urologista Luciano Prau. Nós vamos falar sobre a saúde do homem e a importância da campanha Novembro Azul. Doutor, obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Jorge. Estamos aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tirar um pouco das dúvidas das pessoas, né? Eu acho que é tão importante a gente poder esclarecer as dúvidas, trazer informação para que o homem perca o preconceito e comece a procurar o médico. O que é essa campanha Novembro Azul, doutor? O Novembro Azul é uma campanha de marketing que é um case de sucesso. Ela foi originada em 2003. Onde 2 amigos se reuniram para fazer alusão às doenças do homem, principalmente ao câncer de próstata, e deixaram o bigode crescer, e isso acabou se espalhando nesse grupo de amigos e pelo mundo. E hoje o Novembro Azul é um mês dedicado, né, a gente falar, explicar e conversar sobre a saúde do homem. E quando a gente fala em saúde do homem, o câncer de próstata é o que mais se divulga, mais se busca. Pelo quê? É pelo preconceito do homem fazer o exame? Eu acho que não só pelo preconceito, mas principalmente porque o câncer de próstata não dá sintoma. Então, aquele homem que espera ter sintoma para procurar o médico está cometendo um grande erro. Então, ele está perdendo anos de vida para poder, né, diagnosticar uma doença. Então, assim, quanto mais cedo nós diagnosticamos o câncer de próstata, melhor. E uma doença que não dá sintoma, nós precisamos procurar ativamente o médico, fazer os exames para que a gente possa ter esse diagnóstico o mais cedo possível. E quais são os exames indicados, né, precocemente para se acompanhar aí o desenvolvimento da próstata? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que a partir dos 50 anos todos os homens sejam submetidos ao exame de PSA, que é o exame de sangue, e o exame de toque. Esse é o início para que a gente possa estabelecer se esse paciente tem ou não tem a possibilidade de ter um câncer de próstata. Se esse paciente tiver essa possibilidade, tiver alteração no exame de sangue, no exame de toque, daí nós temos outros exames. Nós temos a biópsia de próstata, que vai realmente confirmar se aquela célula é uma célula maligna que precisa de tratamento ou não. Então, a partir dos 50 anos, o homem tem que procurar o médico. Se tiver histórico familiar, aos 45 anos, porque isso aumenta muito a chance de ter o câncer de próstata. Pelo que o senhor vê no consultório, doutor, o homem só chega quando ele tem algum sinal. O senhor disse que é uma doença silenciosa. Quando ela chega a dar um sinal é porque já está num estágio mais avançado. E é só ali que os homens costumam procurar o médico?
ainda existe muito isso, né? O homem, ele tem culturalmente essa característica de só procurar o médico quando tem algum tipo de sintoma. E aí que é o grande erro. Nós temos que mudar essa cultura do homem para que ele procure o médico com antecedência. Então, os sintomas, eles muitas vezes não existem. Então, procurar o médico só quando tem sintomas, isso ainda acontece muito, infelizmente. E o grande problema de só procurar o médico quando se tem sintomas é que nós vamos fazer o diagnóstico de uma doença já avançada, uma doença onde a possibilidade de cura já não é mais a mesma que se nós descobríssemos ela lá no comecinho, quando a chance de cura gira em torno de 90% a 95% dos casos. Quais são os principais fatores de risco, doutor? Isso é muito importante a gente comentar. Primeiro, a idade, né? É uma doença que afeta principalmente homens a partir da 6ª década de vida, ou seja, com mais de 60 anos. Mas não quer dizer que não vai acontecer em pacientes mais jovens. Eu já tive pacientes de 38, 39 anos com câncer de próstata. Além da idade, o histórico familiar é muito importante. Se a gente tem um parente de primeiro grau que já teve câncer de próstata, nossa chance é 3 vezes maior de ter câncer de próstata também. E se nós temos 2 parentes, a chance aumenta para 6 vezes. Então, o histórico familiar, a idade, as características próprias da pessoa, se é uma pessoa que tem bons hábitos de vida, se pratica atividade física, se tem uma alimentação saudável, ela vai ter menos chance de ter a doença. E também muito importante para as pessoas afrodescendentes. Nós sabemos que as pessoas com afrodescendência, elas têm um câncer mais agressivo e mais precoce. Ou seja, aquelas pessoas precisam procurar o médico com um pouco mais de antecedência. Por que isso acontece, doutor? Isso é uma característica biológica do tumor, da raça, né, onde a célula tumoral ela tem essa capacidade de ser muito mais agressiva, né, e causar tumores mais avançados, tumores que têm a capacidade de se alastrar pelo corpo, criando metástases muito mais cedo. Tem algum sinal que pode gerar algum tipo de preocupação? Olha, a gente tem que dividir muito bem as duas principais doenças da próstata. O câncer de próstata e a hiperplasia prostática, que é um inchaço da próstata. O câncer é o tumor maligno, é aquele que vai levar ou pode levar à morte. O tumor benigno, que é a hiperplasia prostática, é o que vai dar sintomas mais cedo, porque ela cresce no meio da próstata. Então vai causar sintomas urinários. O paciente vai ter dificuldade para urinar, vai acordar mais vezes à noite para fazer xixi. O paciente tem a sensação que não conseguiu esvaziar a bexiga por completo, demora para iniciar o ato miccional. Tudo isso os homens têm que estar muito atentos, né? E quando tiver sintomas, não deixar de procurar o médico, porque essa é a melhor maneira da gente conseguir tratar a doença. O exame do toque é o grande tabu disso tudo, né? O que o senhor diria para quem tem medo ou vergonha de fazer esse exame? O exame de toque ele é fundamental e ele é complementar ao exame de PSA. Ele é um exame muito rápido, ele demora em torno de 2 a 3 segundos para se fazer. Então é importantíssimo que nós tenhamos todas essas informações para saber se esse paciente pode ou não pode ter um câncer de próstata. Então não temos espaço mais para preconceito, o exame de toque é fundamental e a gente tem que fazer. A próstata é o foco principal da campanha Novembro Azul. As incidências desse tipo de câncer entre os homens, né, é muito grande, mas tem outras preocupações também com a saúde do homem, né, doutor? Com certeza, né? A próstata é só uma parte da saúde do homem. Nós precisamos olhar o homem como um todo, até porque nós não estamos falando somente da saúde da próstata no Novembro Azul. A gente fala em todos os tipos de doenças que podem ocasionar, né? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre os homens. Então a gente também precisa ter muito cuidado e avaliar também a parte cardiovascular, a parte pulmonar, né? O homem também acaba se envolvendo muito no ato do tabagismo, isso acaba trazendo muitas doenças. E não é só isso, a gente também tem que pensar muito na parte mental, né? A gente só pensa na nossa saúde física, mas às vezes esquece da nossa saúde mental, que é fundamental para que a gente tenha uma saúde como um todo. E nos homens a saúde mental é muito importante, principalmente quando a gente fala na parte sexual. É a principal causa, né, de problemas relacionados à ereção no homem. Infelizmente, é a parte psicológica. Em 80% dos casos, essa é a causa que leva o homem a ter problemas de ereção. Então, procurar o médico, fazer os seus exames é fundamental. Doutor, como ter uma vida e um envelhecimento saudável? Olha, gente, esse segredo ele está muito claro, né? É ter bons hábitos de vida.
praticar atividade física regular, ter uma alimentação saudável, jamais fumar, controle na ingestão de bebidas alcoólicas, ser feliz. Isso faz com que o nosso corpo e a nossa imunidade combata as doenças. Então, são os segredos para ter um envelhecimento saudável. Então, isso que a gente tem que tentar colocar na cabeça dos homens, na cabeça de todas as pessoas, né? A gente tem que chegar aí bem no nosso envelhecimento. E o homem sempre tem a mania de só procurar o médico em momentos extremos. Com certeza, a gente tem que mudar isso culturalmente, né? A parte das meninas, por exemplo, quando elas ficam mocinhas, a mãe já leva no médico para fazer os seus exames anuais. O homem também tem que ter isso, tem que conversar com o seu filho, já começar a fazer os seus exames logo na adolescência. Não custa nada a gente fazer exames de sangue, procurar se existe algum tipo de problema e já orientar aquele adolescente, aquele jovem, como ele pode ter hábitos de vida saudáveis para chegar no envelhecimento saudável, né? Conversar sobre a parte sexual, conversar sobre a parte de atividade física, de alimentação, ficar longe das drogas, né? Cuidar muito com toda essa parte que faz muita importância no nosso envelhecimento. Hoje é muito comum ver as mulheres levando os homens para o médico, né, doutor? Comum no consultório também? As mulheres são as nossas maiores aliadas, né? Então, meu agradecimento de coração a todas as mulheres que se preocupam com seus amados, com seus esposos, com seus companheiros, que marcam, né, na agenda deles para fazer os seus exames, que incentivam que eles vão fazer os exames. Isso é fundamental e graças às mulheres a gente consegue descobrir muito cedo as doenças e consegue tratar adequadamente. Alimentação adequada, prática de atividade física frequente sempre foram aliados de uma boa saúde. Mas o que a gente tem que levar em consideração também quando se fala em alimentação adequada e quando se fala em prática de atividade física frequente, para que não haja exageros e que isso também não venha trazer um prejuízo? Com certeza. O que seria o ideal, né? No mínimo 5 horas de atividade física por semana, divididos em exercícios com peso e exercícios aeróbicos. Isso que seria a chave em relação à atividade física. Em relação à alimentação, nós temos que ter uma alimentação equilibrada entre os carboidratos, entre as proteínas, entre as gorduras. Ou seja, nunca exagerar nas gorduras, nos açúcares, nos carboidratos, porque isso sim pode ser a gênese, o que vai criar as doenças. Então, ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física são a grande chave, o segredo para ter um envelhecimento saudável. Que mensagem o senhor deixaria para os homens que ainda têm preconceito com o exame da próstata? Eu costumo dizer que o preconceito mata, eu costumo dizer que o preconceito a gente tem que combater ativamente, né? Não podemos ter as brincadeirinhas, a gente tem que ser ativo na parte de investigação e tratamento das doenças. Quanto mais cedo a gente descobre a doença, melhores são os tratamentos e melhor é o nosso envelhecimento. Então a gente não pode deixar de fazer os exames precocemente. Obrigado, Dr. Luciano Praun. Obrigado. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.